Boa noite para quem está chegando. Muito boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse é o Mola Festival Mulheres Oestinas na Literatura, um projeto aprovado pela Aldir Blanc, pelo município de Joaçaba. Hoje a gente está na nossa penúltima noite de festival, iniciamos na segunda. E esse projeto foi pensado para abrir histórias de mulheres que escrevem, que produzem aqui nessa região ou que têm de algum modo uma relação com o interior. Boa noite, Rita. A ideia do projeto não é limitar a literatura à geografia, mas sim abrir, né? E conhecer essas histórias, conhecer essas vozes femininas que escrevem, narram e contam histórias. Hoje a nossa convidada é a Dayana Antunes e eu vou chamar ela aqui para nossa prosa. Mencionando a Dayana Antunes, nossa convidada dessa noite aqui no Mola Festival. Oi, Daya! Oi, Boa noite! boa noite, Seja bem-vinda! obrigada. Muito Muito bom bom. estar aqui, muito bom estar conversando sobre literatura com o pessoal da nossa região, né? Que esse movimento se amplifique cada vez mais. Que bom, que bom. Bem-vinda. Eu vou, Obrigada. eu vou apresentar a Daya. A Dayana Antunes é professora, escritora, mora em Joaçaba e hoje a gente vai conversar sobre, claro, literatura, sobre o trabalho da Dayana e sobre o livro que a Dayana publicou em 2018, Fel e o Segredo da Professora Lia, pela IDES Editora. Faz, IDES? faz, Editora. Ah, faz. faz. De Isso. Capinzal. É, Daya, podemos começar? podemos, claro. Eu vou trazer aqui então, para a gente iniciar a nossa prosa, um texto da Conceição Evaristo. Uhum. Tenho lido bastante a Conceição e a Clarice ao longo das conversas. Quando a luz da lamparina era apagada, a escuridão do pequeno cômodo em que dormíamos com mamãe me doía. Ao apagar das luzes, minhas irmãs logo adormeciam, confortadas com as lembranças de nossas falantes brincadeiras, e muitas vezes a mãe era a protagonista. Aí sim, à noite seus mistérios se abatiam sobre mim. E tudo parecia vazio, a pedir algum gesto de preenchimento. Escutava ainda os passos de minha mãe se afastando. Instantes depois, podia colher pedaços da voz dela, colados a outros de minhas tias e de vizinhas mais próximas. Apurava os sentidos, mas o teor profundo das conversas me fugia, diluindo-se no escuro. Então eu inventava dizeres para completar e assim me intrometer nas falas distantes delas. Todas as noites, esse era o meu jogo, de escrever no escuro. E eu sinto, Daya, que a literatura, que a escrita pode ser essa possibilidade de dar luz, né? De iluminar, de algum modo, esse escuro, né? De a gente conseguir
iluminar o que a gente sente, o que a gente não compreende. Eu queria te perguntar como que a literatura, como que a escrita literária te dá luz, te dá cor, como é que ela te acende? Eu vejo a literatura assim na minha vida, ela é como um fósforo no meio da escuridão, né? Aquele riscar de fósforo no meio da escuridão. É aquela luz que ela ilumina por perto, sabe? E que ela me permite passo a passo e vendo um pouquinho mais longe. Então, a literatura para mim foi uma paixão, é uma paixão desde muito tempo, né? E eu tenho cada vez mais lido, e a minha profissão me traz muito a literatura, né? A educação infantil é o contato diário com a literatura, e foi aí que fui me apaixonando cada vez mais pela literatura. E isso tem me permitido também me aprofundar mais, entender mais a literatura, né? Como escritora, como autora, né? Uma aspirante a ilustradora, mas isso ainda está bem longe, né? Mas esse contato diário com a literatura acaba apaixonando a gente. E se nos apaixona enquanto professores, então é possível que, enquanto criança, enquanto ouvinte de história, né, a gente possa trazer esse encantamento para as salas, para que a gente possa formar, então, possíveis leitores, né? Então, eu acredito muito nesse poder da literatura nas escolas. Que bom, temos professoras, escritoras nas escolas, né? Isso é muito bom. Você falou sobre a ilustração, né? E aí eu quero trazer aqui uma pergunta para ti, que lendo aqui o teu livro, eu descobri que você, quando era pequena, ganhou um estojo de canetinhas do seu pai. E aí Sim. você descobriu que queria desenhar para sempre, né? E as Uhum. ilustrações do livro, que são muito bonitas, são suas também. Vou mostrar aqui. Sim, são minhas. Isso, eu estou aspirante à ilustração, mas a história realmente foi essa. Eu era bem pequena, então estava ainda, eu acredito que eu estava no primeiro ano ali, na alfabetização, e meu pai chegou em casa uma certa noite do trabalho e ele disse assim: olha, o pai passou na vitrine, acho que ali era plasticolar, que vendia material escolar, ali já sabe, e eu vi uma lata de canetinhas, o pai vai comprar para você. E eu, na minha fantasia de criança, no meu fantástico mundo de Bob, né, imaginei uma lata grande, cheia de canetinhas, muitas canetinhas. Eu já estava, né, me ensaiando toda para ir para outro dia na escola, carregando a minha lata de canetinhas, né. Quando meu pai chegou no dia prometido com as canetinhas em casa, era um pacotinho pequenininho, que aquilo já me decepcionou profundamente, né? Porque o meu sonho era uma lata gigante com muitas canetinhas. E era um pacotinho muito pequenininho. Então, eu abri o pacotinho, era uma latinha com uma tampinha de plástico, assim, devia ter uma dúzia de canetinhas dentro, né? Todas pequenininhas assim. Mas tinha uma canetinha branca, que daí era chamada canetinha mágica. Daí você pintava com a outra e a canetinha mágica apagava, né? Você podia fazer traços brancos aonde você tinha pintado. Eu achei aquilo o máximo, né? No auge dos meus 6 anos. Então, eu levei para a escola, assim, minha canetinha, e naquele dia eu me isolei no canto da sala, na atividade do dia, porque eu queria, né, usar minhas canetinhas. Daí até os outros colegas, né, estavam, a Daiana tá lá no canto da sala, daí a professora, né, deixa ela quieta que ela não tá incomodando. E eu tava lá, e foi aí que comecei, sabe, essa paixão pelo desenho. Lembro muito, assim, de um quadro que tinha na minha casa, que acho que era comum também nas casas de antigamente, do Santuário de Aparecida, sabe, aqueles quadros antigos que tinha pendurado na parede. Eu também me lembro de muito pequena, devia ter por volta de 6 anos, essa idade, assim, da minha reprodução daquele quadro, que na minha cabeça, assim, é uma pena que o desenho não tenha sido guardado, mas, assim, é uma lembrança que ficou, embora uma lembrança bem remota, que ficou da minha reprodução, de eu olhando e desenhando, desenhei a igreja, a passarela lá do santuário, e com 6 anos de idade, né? E ficou bom, assim, para os meus 6 anos. Então, foi aí que comecei, sabe? E eu tenho uma paixão, assim, pelo desenho, pelas artes, né? Então, foi aí, eu acredito, que começou esse meu gosto. Foi com esse estojo de canetinhas que eu ganhei. Como é importante, né? Esses momentos, né? São E a decisivos às vezes. afetividade que envolve, né? A Sim, afetividade que envolve, né? Essas lembranças, né? Nos carregam, né? Pela vida. Então,
tem toda aquela magia que foi meu pai quem deu, né, daquele momento. Claro. Mas, Daia, o que eu queria te perguntar também você disse que descobriu, né, que queria desenhar para sempre. Mas e a escrita? Você acha que foi a escrita que te descobriu? Eu acho que foi também, e como todas a gente percebe a importância da escola na vida da gente, né? E não falo isso, não tento puxar para mim, porque sou educadora, mas como a gente percebe o desenvolver das nossas habilidades muito na escola. Claro que a família toda tem essa importância, mas a escola é fundamental, né? Então, eu lembro muito de no quarto ano, nós tínhamos que fazer os textos, né? Estávamos naquela fase de fazer textos, e eu lembro muito de eu escrevendo uns textos assim, tipo de guerra na geladeira, entre os alimentos. Eu usava muitos animais. E eu lembro que a professora gostava muito dos meus textos, pedia para a gente ir lá na turma, na frente da turma para ler. E ela me incentivava muito a escrever, essa professora, né? Então, eu percebi que ali, poxa, legal escrever. E ali eu fui fazendo a minha caminhada, já desde pequena. Mas a escola, o professor me trouxe isso, né? O incentivo. Então, eu percebi também que isso nasceu muito dentro da escola. E fui encontrada pela escrita também. Mas a escrita é um caminho que a gente tem que estar desenvolvendo sempre, né? É uma descoberta constante. Sim, sim. E que bom que é assim, né? Falando dessa escrita, já desde de pequena, eu quero trazer aqui a Clarice Lispector. Deixa eu só achar aqui, para te fazer uma pergunta. Não soltar os cavalos. Como em tudo, no escrever também tem uma espécie de receio de ir longe demais. O que será isso? Por quê? Retenho-me, como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e me levar Deus sabe onde. Eu me guardo. Por quê e para quê? Para o que estou me poupando? Eu já tive clara consciência disso quando uma vez escrevi. É preciso não ter medo de criar. Por que o medo? Medo de conhecer os limites da minha capacidade? Ou medo do aprendiz de feiticeiro que não sabia como parar? Eu quero te perguntar se o medo, se você viu esse tal passar durante o teu processo de criação literária, durante o processo de escrita, publicação, produção do seu livro, que eu vou mostrar aqui para quem está chegando agora, Theo e o Segredo, da professora Lia. Eu acho que para amarrar junto à sua colocação, a própria Clarice tem uma frase que eu gosto muito, eu possuo medos bobos e coragens absurdas, né? Então, eu gosto muito dessa frase da Clarice porque ela me representa muito. E eu acho que todo esse processo de você criar, você tem o projeto, e eu acredito que tem muitas pessoas que têm isso, tem o projeto de graveta na gaveta. A mesma coisa eu tinha, o meu projeto estava há muito tempo na gaveta, alguns anos já. E esse medo dessa travessia, de ousar, de ser aceita, de dar o primeiro passo, me travou por muito tempo, sabe? Me deixou um bom tempo sem tomar iniciativa. Esse medo bobo, né? Mas então, quando eu criei coragem, venci esse medo, eu pude publicar o livro, né? Apesar do projeto já estar há muito tempo pronto, e percebi que realmente um medo bobo, né? Porque não é tão difícil assim, é um sonho realizado. Era aquele medo que eu tinha, eu vou publicar, para quem eu vou vender, e no entanto, em 2 meses eu vendi 1000 cópias, né? Eu achava que ia ficar na minha garagem, as caixas iam ficar guardadas lá. Então, nesse período, assim, eu pude, em apenas 2 meses, esgotou a primeira tiragem ali, nem fechou 3 meses. E daí eu percebi por que eu demorei tanto, né? E ainda aqui com a Clarice, a gente soltar aí as rédeas, tirar as amarras, aonde essa literatura já te levou? Aonde esse trabalho
já te levou? Que lugares, que experiências? Pois é, quando eu lancei, quando a gente pensa em lançar o livro, né, e principalmente quando a gente vem de um primeiro livro, de uma primeira publicação, de uma editora menor, né, tem todo esse processo que você não vai estar nas estantes de todas as livrarias do país, das maiores livrarias, e até em sites da internet, era mais complicado, hoje nem tanto, né, qualquer pessoa pode vender o seu produto na Amazon, enfim. Mas quando eu lancei o livro, essa era a minha preocupação, aonde que o livro pudesse me levar. Eu sabia que eu iria vender para a minha família, né? Eu iria dar os livros para meus amigos. Mas, enfim, o livro me possibilitou alcançar lugares, ir para lugares que eu não imaginava. Com o livro, eu pude visitar, assim, eu percebi muito acolhimento das minhas colegas professoras, né? Então, essa questão do aluno, da criança, estar trabalhando um livro na sala e perceber o autor, uma pessoa tão distante, o autor do livro, quem é o autor. Então, elas perceberam a possibilidade de fazer um trabalho em sala de aula, trabalhando o livro e trazendo o autor para a sala, para que as crianças pudessem ter esse contato com o autor do livro. Então, muitas colegas me chamaram, eu visitei muitas escolas, né, apresentando o meu livro. Então, esse contato com as crianças foi, assim, muito interessante. Até numa das escolas, cada escola que eu visitava, eu doava um exemplar para a biblioteca da escola, tal. E as crianças que queriam adquirir o livro, daí iam lá, adquiriam, autografavam. E teve até uma escola que era uma escola mais carente, assim, as crianças, sei lá, acho que naquele dia eu vendi 2 exemplares de livro, 3, uma turma bem grande, né? Mas na hora que eu fui autografar aqueles exemplares, todo mundo veio para o autógrafo ali do autor, assim, que para eles era importante aquilo. Mas todo mundo veio com o seu caderno de redação, com o seu caderno de desenho, sabe? Então eu percebi o quanto a gente toca as crianças, o quanto a gente às vezes nem imagina que a gente pode estar inspirando, né? Assim, meninos pequenos, meninas pequenas com o caderno de redação da escola, autografa aqui para mim. Então, sabe, isso me tocou muito, sabe, me comoveu muito. O livro também me levou para a Bienal do Livro de São Paulo, que eu nunca tinha ido. Então, estive na Bienal, até um fato lá na Bienal que me chegou a emocionar, assim. Eu estava lá passando nos stands e de repente vi uma correria de crianças, assim, uma gritaria. E aí tinha muitos youtubers lá, né? Felipe Neto e esses outros youtubers famosos com aquelas revistinhas deles. Eu falei, deve ser um youtuber, porque era muita criança, né, correndo e gritando. E de repente veio um carrinho desses de evento, né, pelo meio dos corredores dos standers, e não tinha nada mais, nada menos que ali no carrinho era Ziraldo, né? E o Ziraldo, dele estavam o Ziraldo e o Maurício de Souza, porque eles lançaram um livro juntos, e, nossa, autores da nossa infância, né? E que estão já alcançando essa nova geração. E as crianças estavam assim entusiasmadíssimas, querendo tocá-los, pedindo autógrafos. E daí eu, de adulta, lá no meio de todas aquelas crianças, também queria muito o autógrafo, né, dos dois. Me emocionei com aquilo porque eu percebi, né, o quanto a literatura ainda apaixona. Às vezes a gente acha que não mais, mas o quanto a literatura ainda toca, ainda apaixona. Autores como Ziraldo, como Maurício de Souza, são conhecidos pelas crianças de hoje em dia, né, são aclamados pela obra deles. Então aquilo assim me comoveu. Eu estava lá na Bienal do Livro assim com os olhos marejados de ver aquelas crianças tão entusiasmadas assim por chegar perto deles, e eles tão velhinhos assim, com toda uma obra que criaram, né? Então assim foi um outro momento assim bem bonito que o livro me levou, sabe? Bonito, Daia. Que bom saber conhecer essa história, né? E é isso, né? A literatura promove esses encontros, né? Faz esse convite para a gente. Você está falando sobre a escola, sobre as tuas idas às escolas, né? Desse encontro, né? Com as crianças. E aqui, no seu livro, o Theo, ele pega o nome da professora numa brincadeira de amigo secreto e ele fica super preocupado, né? Porque, poxa, logo a professora, que presente, do que as professoras gostam. E eu gosto muito, né, dessa brincadeira que você faz. O que será que as professoras fazem quando não estão na escola, né? O que elas gostam?
E aí o Theo, ele imagina muitas coisas, né? Muitas possibilidades, né? O que essa professora faz em casa? E eu lendo assim, fiquei com a sensação de que o Theo acha que as professoras levam a escola para casa, né? Porque ela tem até um livro lá de como fazer as provas mais difíceis do mundo. E eu queria que Sim. você falasse para a gente sobre essa imagem, sobre o que ela te traz, sobre essa relação também de mistério, de curiosidade sobre esse universo do professor, que também pode ser um escritor. Pode falar para a gente? A criação dos dois personagens principais, tanto o Theo quanto a professora Lia, eu acho que enquanto a gente se faz escritor, a gente, de alguma maneira, a gente representa, a gente transcende as nossas próprias experiências. E tanto o Theo quanto a professora Lia são minhas experiências pessoais, né? Sobre os olhos de uma criança e sobre os olhos de eu, professora, né? Então, o Theo é aquele menino que não compreende ainda a dimensão da professora fora da escola, sabe? Da professora que tem uma vida normal. Isso acontece muito com as crianças pequenas. A gente percebe de quando encontra um aluno num lugar que não é escola, assim, como eles nos olham, se a gente está com uma roupa diferente, se a professora está arrumada, está de salto, não está de leg e tênis, né? Eles ficam nos observando. E às vezes você encontra um aluno no restaurante, alguma coisa assim, então o aluno ele cria assim um mundo diferente de onde a professora vive. E o Theo, ele veio de uma lembrança de infância também, que eu tenho muito, é quando eu encontrei uma vez, eu estava com meu pai e minha mãe no mercado, e encontrei a minha professora do pré-escolar, e ela estava acompanhada de uma senhorinha, e eu tenho muito presente, foi essa lembrança que me fez escrever o livro. E essa professora, ela acompanhada dessa senhorinha, e eu percebi que ela estava arrumada, ela estava diferente do que ela costumava estar na escola, porque geralmente nós estamos de tênis, de leg, cabelo preso, então ela estava diferente, daí eu fiquei olhando ela, e daí ela veio falar comigo, oi, Dai, tudo bem? A prof, ó, essa é a mamãe da prof. Quando ela falou a mamãe da prof, eu falei, Deus, a prof tem uma mãe, eu não imaginava assim que professoras tinham mãe, né? Então, para mim, foi assim, eu lembro assim do meu choque, que ela tem uma mãe. Então, essa me fez criar o TEL, de imaginar o que a professora faz, né, quando ela não está na escola. E a professora Lia, da nossa própria vivência, que realmente leva a escola para casa, né? Não tem professor que não leva um monte de trabalho para casa, que na reunião de família não cate todas as garrafas PET dos refri que sobraram para levar para casa para fazer joguinhos, tampinhas. Então, assim, o professor tem muito disso, né? Então, a professora Lia nada mais é do que a nossa própria vivência de professor, né, na educação pública. Daia, vou trazer aqui, falando de escola, claro que eu não quero limitar apenas a escola, mas tu tens essa relação de literatura, tu é professora, e escrever e ler é um modo também de educação, né? Deixa eu só achar aqui o texto da Clarice Lispector, chama Bandeira ao Vento. Ela traz aqui uma fala de uma criança. Fiz hoje na escola uma composição do Dia da Bandeira. Tão bonita, mas tão bonita, pois até usei palavras que eu nem sei bem o que querem dizer. Eu quero te perguntar como que você percebe o espaço para a literatura, para as palavras que nos possibilitem essa vivência com a imaginação, com a escrita literária na escola. Porque eu tenho a sensação de que, às vezes, a gente, na escola e na educação de modo geral, tenho a sensação de que ainda se pensa muito nessa alfabetização para o mercado de trabalho, né, ou da correção gramatical, e as crianças, elas criam, elaboram frases muito elaboradas, né, muito bonitas e poéticas, e às vezes passa ou pode passar. Eu queria saber, ouvir de ti, assim, como que você percebe essa literatura não didática e poética nos espaços educativos? A literatura, assim, hoje, assim, a literatura infantil, se a gente for olhar na formação de professores, nessa formação desse mediador de literatura,
ela é uma cadeira dentro da universidade. Eu acredito que assim, a formação continuada do professor para a literatura, para a gente entender o livro como um todo, o projeto gráfico do livro, o projeto artístico do livro, né, o ritmo do texto, que quando a gente compreende todos esses aspectos do livro no todo, a gente consegue passar isso melhor na sala. E a literatura, para a maioria das crianças de escola pública, para uma grande maioria, o primeiro acesso, o primeiro contato com o livro é na escola. Hoje um livro custa 35, 40 reais. Então, os livros que estão na escola, que são mandados através dos programas do governo, é o primeiro contato, é a primeira galeria de arte que a criança tem acesso, são os livros de literatura infantil. Então, a partir do momento que os professores, a gente tem maior essa formação e tem essa paixão pela literatura, porque a literatura é uma ferramenta tão presente dentro da escola, que eu acredito que todo professor tem que ter essa paixão pela literatura. Porque a partir do momento que a gente se é apaixonado, a gente transcende essa paixão, né? E apaixona os nossos alunos para que eles também se tornem esses leitores ávidos, apaixonados aos detalhes, né? Então, eu acho bem importante esse incentivo governamental para a literatura. Nós tínhamos o programa da Biblioteca na Escola, que perdurou acho que até 2016, se eu não me engano, 2015, que caixas de livros de literatura infantil chegaram a todas as escolas do país. Então, assim, quando eu lembro da minha infância, eu lembro de livros específicos que tinha na escola, não os que eu comprava, né? Como da coleção Vagalume. Quem da nossa geração não lembra da coleção Vagalume? Porque eram livros que as escolas, né, tinham naquele momento. Bruxonilda, né? Era um livro que também, uma coleção que estava presente na escola. Então, as crianças, esses livros, a qualidade desses livros é muito importante, sabe? Até houve um tempo ali, um edital, para que livros importantes como de Eva Furnari, de Ana Maria Machado, viessem para a escola, mas num formato padrão para se economizar papel, para se né, sair mais barato, para que pudessem ser distribuídos para toda a escola. Mas não leva em consideração todo o livro. Ele é importante que ele seja de tamanhos diferentes, que eu não encontro livros todos no mesmo tamanho, todos com a mesma gramatura de papel, todos com as mesmas cores, com o mesmo estilo de ilustração. Essa variedade de livros que a educação infantil, que a literatura proporciona, é que vai tornando esse olhar da criança, esse olhar do leitor um pouco mais sensível, um pouco mais crítico, que faz refletir por que o lobo mau é representado desse jeito, desse livro, por esse ilustrador, mas naquele outro livro é de outra forma. Então, essa possibilidade de a criança refletir sobre as diferentes ilustrações, sobre os diferentes textos, a diferente maneira que o texto está se colocando dentro do livro, é importante, né? Então, por isso, e sem esses auxílios que a gente tem do MEC, não tem como, né? As escolas, elas não vão dispor de uma verba para comprar, né, tantos livros. É muito e importante. A literatura começa na escola, né? Das políticas de acesso, de incentivo à leitura, ao livro, né? De que ele seja parte, né, da vida, né, dessas crianças e dos espaços, né, de educação, de cultura, né? Por mais livros, né, que eles cheguem, né? Tiveram realmente bons momentos de livros de escritores contemporâneos de muita qualidade chegando nas escolas, e a gente espera que isso se mantenha, né? Que esses incentivos continuem. Assim queremos, né? Assim queremos. Falando dessa relação, né? Dessa importância da literatura e desse livro que não é apenas a história que ele acolhe, né, que ele traz, mas é o todo, é o papel. Eu vou mostrar de novo para quem chegou aqui agora ou faz pouco tempo, as ilustrações aqui do livro são da Dayana. Como que foi assim a relação com as crianças aqui das escolas da região? Quais são assim as surpresas também desses leitores para ti? Então, o livro, as ilustrações são minhas, e foi uma experiência, né, também escrever, porque o livro ele não nasce pronto, né? O projeto do livro ele não nasce pronto na cabeça da gente.
ele é de erros e acertos, né, até surgir. Então, quando eu apresentei o livro para o Israel, que é o editor, né, então a gente foi conversando e muitas coisas a gente foi mudando no decorrer do processo. E daí nas escolas as crianças são muito detalhistas em algumas coisas que eu escondi no livro, mas que algumas crianças perceberam, né? Por exemplo, assim, a professora Lia, no livro, ela aparece já na capa, né, de blusa listrada, e daí na cena que ela tá no varal estendendo roupa, né? Ali que o Theo, todas as roupas dela, o par de meia, a outra blusa são listradas. Em todas as cenas ela usa listras, né? Só quando ela se transforma aqui na fada. Mas assim, o que eles perceberam assim que a professora Lia gostava de listras. E eu trouxe a listras aqui para a capa também, né? Como característica da e a criança ela já tem esse olhar para ter essa percepção, né? E também para o livro ficar mais fácil de achar na estante, né? Com os livros de pé, então as listas tornaria ele mais fácil de encontrá-lo na estante. E no último desenho, então, que não está escrito, né? Exatamente o que, mas a interpretação deles pela sombra, a maior parte deles percebe a sombra, né? Então essa leitura de imagem, essa capacidade dessa leitura de imagem que a criança tem, né? Também é importante, sem que o professor fale, é assim, essa própria leitura que ela é muito orgânica do ser humano, né, de ler, dessa percepção da imagem. Não é preciso dar tudo, né? Exatamente. Esses vazios, esses pequenos invisíveis, visíveis, vão sendo descobertos aos poucos e esse é um público que é muito muito observador, muito cuidadoso, né? Às vezes eles descobrem, percebem elementos que talvez nem para o professor ou o próprio escritor não havia pensado nessa possibilidade que eles trazem, né? E isso é muito, muito legal de a gente pensar e de considerar, né? Essa poesia inata, né? Da infância, das crianças. Daia, eu queria saber de ti um pouco como é, né, o teu trabalho de escritor aqui no Oeste, né? E para além do Oeste. Quando a gente fala de Oestina, né, a ideia não é limitar a literatura a uma região, a geografia, né? Então, a gente poder ampliar, é a gente poder abrir isso, né? Mas quem escreve tem uma relação com o seu lugar, tem uma relação com a sua origem, e isso aparece no livro, né? Aparece na produção, aparece na sua criação. Mas eu queria te perguntar como que tu sente esse trabalho aqui, no interior, fazendo esse livro andar, viajar, caminhar. Como que é? Como que você se sente? Eu confesso assim que para mim, num primeiro momento, a gente está longe, né, desse circuito de cultural, de feiras de livros, que ainda é limitado, né, a nossa região, a essa cultura do livro, das feiras, né, a gente tem pouco e de estar encontrando editores e outros escritores, outros ilustradores, e até essa possibilidade que você está criando, né? As meninas entrevistadas anteriormente, algumas delas eu não conhecia, já adicionei, quero chamar para conversar. Então, isso nos possibilita essa conversa, né? Esse encontro, um bom encontro e para ideias comuns, né, que é a literatura. Então, eu me sentia assim, a princípio, eu sentia bastante solitária, porque eu tinha um projeto, eu tinha um sonho da publicação, mas não fazia a menor ideia por onde começar, né? E as feiras, geralmente as feiras de livros assim que a gente visitava, são feiras que os livros estão nas estandes, mas a gente não tem contato com autores, dificilmente tem a visita de autores. Então, assim, eu acho que ainda é um nicho a se expandir na nossa região, que acho que se agora a gente se juntando, a gente se encontrando, pessoas que têm esse interesse comum da literatura, a gente pode expandir muito isso e ir longe ainda, né? Para que a gente não se sinta mais sozinho, não se sinta mais isolado.
os coletivos, né, os grupos de estudos literários com mulheres, ou mulheres e homens, e, enfim, tem sido uma possibilidade, né, sobretudo agora que a gente está isolado, que a gente está em casa, né, os coletivos, a força dos coletivos, e esse encontro também com mulheres, né, porque a literatura está acima de gênero, está acima de geografia, mas a gente ainda vive essa realidade, né, de as mulheres publicarem menos, e lerem mais, e escreverem mais, né? Então, a gente precisa abrir aí essas gavetas, tirar esses guardados, essas histórias, essas narrativas. E que bom que a gente está podendo se encontrar, conversar, e fico feliz que as conexões aí já estão acontecendo, né? Com as meninas, com as outras mulheres que estão participando aqui desse projeto. Chegaram. O próprio livro me trouxe, né, essa experiência de, até já tinha comentado contigo, de pessoas que vieram me procurar, porque quando eu fiz o lançamento do livro eu fiz no teatro, né, então assim, todo o grupo de professores da rede municipal, a família, amigos, então o teatro estava lotado. E essa repercussão do livro no meio da educação, assim, foi bem legal. Então, várias, assim, colegas de trabalho, outras pessoas eram, olha, Dena, como é que faz para publicar? Né? Então, eu percebi que muitas pessoas têm esses sonhos engavetados ainda, que estão lá na gaveta, porém, elas não sabem qual caminho ainda trilhar, como é, né, aonde ir, qual editora procurar. Então, assim, as pessoas que me perguntam, que eu tenho conseguido ajudar, né, porque não é um caminho fácil, realmente não é um caminho fácil, mas é um caminho muito gratificante, que eu acho que vale a pena percorrer, né? E essa era a sensação que eu tinha. Se eu deixar meu livro para sempre dentro da gaveta, eu não vou fazer ideia, né? Eu vou me frustrar de nunca ter realizado. Então, mesmo que ele não venha a ser um sucesso, mesmo que ele venha a ser fracasso e eu fique com os 1000 exemplares dentro da minha casa, mas eu tentei, ao menos, né? E foi o que aconteceu. Foi ter dado esse primeiro passo, ter vencido esse medo, ter ousado e ter publicado. Então, eu percebi que também tem várias outras pessoas, principalmente outras mulheres, com esse mesmo sonho engavetado. Então, acho que a gente se encontrando, a gente criando grupos, criando essas conexões, quando a gente está junto, né, a coisa se movimenta muito mais. Então, eu acredito que a gente se ajudando e movimentando esse meio literário da nossa região, a gente pode ter grandes feiras, a gente pode ter outros autores publicando. Eu acho que é um movimento que se inicia que é bem legal e bem significativo para a nossa região. Viva! Viva os livros, viva o Theo e o Segredo da Professora Lia. E esse livro, você falou que recebeu uma caixa com muitos exemplares. Para quem quiser, Daia, conhecer teu trabalho, conhecer teu livro, como que faz? Assim, ó, como eu tinha deixado até na livraria ali em Joçaba, voltou, mas assim, me chama no Face, me chama no Insta, né? Daí a gente, hoje em dia tem meios bem fáceis, né? Eu envio o livro, então é só me chamar ali nas redes sociais, ou no Insta, ou no Face, quem tiver meu WhatsApp, e a gente está enviando. E antes a gente falou sobre a coragem e o medo que às vezes ele aparece, né, nesse processo de se expor e de se apresentar, né, para o mundo, quando a gente apresenta algo que vem de dentro, que é a tua história. O que tu dizes para quem quer abrir essa gaveta? Assim, e não está achando, a gaveta tem cadeado, deu a volta 2 vezes e não consegue. O que faz, assim? O que você pode dizer para a gente? Eu acho, não desista, ouse e faça. Deixar o sonho engavetado é uma frustração, eu acredito, para a vida. Quando a gente chega lá no finalzinho, a gente vai olhar para trás e tem tantas coisas que a gente, né, vai pensar e pô, devia ter feito, né? Quando jovem, devia. Então, que a gente não fique com esse sentimento de frustração de não ter feito. E para quem quer publicar, nosso meio assim educacional, as escolas, a gente tem assim entre nós professoras uma sororidade, uma empatia,
né, muito grande, com certeza assim, as colegas vão chamar, a gente vai poder visitar as escolas, a gente vai poder levar o nosso exemplar, vai poder divulgar nosso trabalho. Então, foi isso também que movimentou muito, né, ali meu pós-publicação. Foi toda essa rede de colegas que me chamaram, que eu fui divulgando o livro, todo mundo compartilhando no Face, compartilhava. Então, isso me possibilitou que todo aquele meu maior medo, que era ficar com todos aqueles exemplares parados, não aconteceu, né? Então, e também, assim, para vários lugares, já me chamaram também para apresentar o livro, e foi dessa rede, sabe, que a gente vai formando, que é importante, né, entre nós, amantes da literatura, entre nós, professores. E uma referência também, né? Tu se torna também tem uma representatividade, né? Enquanto professora, escritora, e isso, de algum modo, também inspira que outras mulheres e que outras pessoas escrevam. Eu queria te perguntar dos seus projetos futuros, se você está escrevendo, sempre está, né, escrevendo, lendo, mas se existe essa possibilidade suas. Oi, só deu uma travadinha, agora voltamos? Sim, estou te ouvindo bem. Você Tá. conseguiu escutar a pergunta? É dos projetos futuros, né? Isso. Isso, então tá. Não, eu sempre estou escrevendo, né? Escrevendo, eu tenho outros e tantos projetos, né? Escritos, mas a gente sabe que o caminho também para publicar ele não é tão simples, né? Mas já tem ali aconteceu tudo muito rápido, pós-livro, pós a publicação do Theo e o Segredo da Professora Lia, eu escrevi outro conto infantil no concurso do Sesc, que também me trouxe uma premiação já logo em seguida, publiquei acho que em julho, em setembro saiu a premiação, que o outro conto foi contemplado, né, que foi o Arqueiro do Rei, né, o novo Arqueiro do Rei. Então, é um outro projeto que também está em andamento. E acho que agora também estou muito nessa pegada, assim, de livros com protagonistas mulheres, né? Tô bastante, assim, nessa pegada, que acho que a gente tem umas fases, né? Então, tem um outro projeto, tem um outro projeto que é de um príncipe que acaba se tornando prisioneiro, né? Ele era o Valente, ele era filho do rei, né? Valente, comandante do exército local lá do reino, e ele acaba sendo prisioneiro de uma bruxa, né, no alto de uma torre de um castelo. E ele precisa que alguém vá salvá-lo. Então esse rei convoca todos os seus melhores soldados para alguns testes para que possam ir salvar o filho dele. Então o livro se desenrola nisso, né? E eu acho que eu estou com bastante com essa pegada, assim. Eu gosto um pouco também das coisas meio que impossíveis, assim, do livro, num estilo Eva Furnari, né, que a Eva Furnari tem muito essa pegada de escrever umas coisas meio impossíveis, umas coisas meio engraçadas no livro. Por exemplo, assim, eu coloco o meu príncipe, embora ele seja o capitão do exército, ele é campeão de amarelinha, né, no reino. Então, eu gosto das ilustrações da Eva Furnari, também me inspiram muito, né? Que são ilustrações um traço muito único, engraçado. E então eu tô indo, a gente traz umas inspirações assim, né? Também tem um outro projeto de uma menina que o nome dela era Aurora e ela pediu uma árvore de presente. E a mãe dela concedeu o presente, fazer todo o desenrolar da história. Então, assim, são projetos que estão em andamento, mas, assim, não, como eu te disse, o caminho de publicação não é tão simples, né? Mas a gente continua forte, firme e com coragem. A gente ficou com vontade, viu? Eu já estou curiosa para ler, para pegar essas histórias na mão. E que bom, que bom. Daya, chegaram algumas pessoas aqui, a Liane Oliveira te deu parabéns. Eu não consigo aqui. A Liesa Neves, boa noite. A Arlete, a Pamela Terêncio, a Marilene, Jéssica, Samara, Jaqueliane, Isabel Cristina Santos Silveira,
conhecida como minha mãe. E Que bom ter a mãe na legal. live, né? Sim, sim. A mãe e a irmã estão todas as noites aqui na live. Tem que vir. Ah, Brincadeira. eu também, mas o importante disso, né, quando a gente tem a nossa família, né, por perto, incentivando às Não, vezes é os bom, nossos é bom. projetos, né, é muito bom. Eu lembro do meu lançamento do livro da minha mãe ali na primeira fileira, né, muito dedicada a ela, aquele momento, né, e da emoção que elas têm, né, em ver o filho, então, é bem especial mesmo. É, a gente sente, né, essa acolhida e certamente isso impulsiona, né, e dá voo também para os nossos trabalhos, né, esse, esse afeto mesmo, né? Ó, minha mãe está dizendo que ela também é professora. Ah, então é das Tem várias nossas. professoras, tem várias É. professoras aqui na live. Eu quero te fazer aqui, eu vou trazer mais uma vez a Clarice, que eu trouxe várias vezes fragmentos, textos dela. Vou até mostrar aqui. Ao longo da semana, eu estou trazendo alguns fragmentos, textos, diálogos da Clarice Lispector, desse livro Clarice para não esquecer. É um livro bem bacana que também ela traz reflexões sobre o processo de escrita, sobre a literatura e todas as abstrações psicológicas que são próprias da Clarice, mas é um livro que a gente acaba que a gente está lendo esse livro junto ao longo aí desse festival. A Clarice escreve: se eu tivesse que dar um título à minha própria vida, seria A Procura da Própria Coisa. Queria fazer essa pergunta para ti agora. Qual é o título da sua? Título da minha vida? Continua a procura, né? Eu acho que muito com Clarice também, porque muito cedo eu fui carregada pela educação, sou apaixonada pela educação, acredito muito no potencial transformador que a educação tem, na nossa missão social enquanto professor de transformação social da comunidade onde a gente está inserido, do nosso meio, da nossa sociedade. Acredito muito nisso, nesse potencial. E que muitas e determinadas mudanças no nosso país só vão vir através da educação. Não vai existir outro meio. E a educação, assim, é um trabalho de formiguinha. Não é eu investindo milhões hoje que amanhã eu vou ter resultado, eu vou ter que virar uma geração, né? Então, eu investir milhões hoje para ter resultado daqui 10 anos, para ter resultado daqui 20 anos. Então, às vezes, não existe essa continuidade do trabalho na educação, o que daí torna, às vezes, as coisas mais difíceis. Mas continuo muito acreditando nesse poder transformador que a educação tem na vida das pessoas. Porém, no entanto, todavia, né, a minha busca ainda é na literatura, é nas artes, né, que é a minha paixão. Então, é uma busca contínua. Até dizia Paulo Freire, né? Eu não sou completa, ainda estou em transformação, a gente está em constante transformação, em constante mudança, né? Então, ainda não me sinto completa, estou nessa busca e acho que ninguém se sente, né? A vida é Não. essa busca constante, né? E que bom que a gente tem a literatura, né? Como alimento, como preenchimento, né? E você falou sobre as questões que a gente vive, né? De abandono, de desamparo em vários âmbitos, né? A gente está aqui fazendo um festival de mulheres oestinas, a gente está vivendo um momento bem delicado na nossa região, Chapecó, Xanxerê, de saúde, e, e acho que o festival também vem para esse momento, né, de respiro e de preenchimento. Então, que a gente siga também, né, nessa defesa dos livros, da literatura e que eles cheguem. Dai, a gente está se aproximando do final aqui do nosso encontro, da nossa live. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, por aceitar o convite, de fazer parte do Mola Festival. Agradecer a todos que vieram, que estão aqui com a gente, assistindo. E
passo para ti, para as tuas considerações finais. Não, olha, eu que tenho que agradecer pela iniciativa do teu projeto. É um projeto maravilhoso, excelente, que possibilita, como eu te falei, essa aproximação, esse encontro de pessoas que gostam da literatura e também de pessoas que venham assistir a live, né, que também têm esse afeto, né, pela literatura, pela produção local, pela valorização da nossa produção. Eu acho bem importante isso, a gente valorizar o que é produzido na nossa região. Tem muita coisa boa sendo produzida, então essa valorização da nossa produção cultural local. Então eu só tenho a te parabenizar pela essa iniciativa e que venham muitas outras iniciativas assim, né? Tem todo o meu apoio, acredito também, né, de todas essas pessoas que estão acompanhando. E estou à disposição, né? Agora a gente vive um momento de pandemia, que é de distanciamento, que a gente não se encontra tanto, mas a literatura está aí, então, né, quem tem o livro, quem quiser conversar sobre, é só entrar em contato, e me sinto honrada de estar aqui. Obrigada. É um prazer, foi um prazer conversar contigo. Vida longa ao seu trabalho, aos seus livros. Vou mostrar mais uma vez aqui. E só agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu livro, e que a gente possa se encontrar virtual e a gente espera que presencialmente, assim que tudo isso passar. Se Deus Desejo a quiser, em todos breve, né? sim, sim, é o que a gente mais quer e precisa, né? Uma boa noite, então, para ti, Daia, para todos que estão aqui na live. A live vai ficar à disposição também no Facebook. E uma ótima noite. Saúde para todos. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.